Os artifícios de Satanás, um sermão de John Wesley. Porque não ignoramos as suas maquinações, segundo aos Coríntios 2:11. Os artifícios, por meio dos quais o sutil Deus do mundo trabalha para destruir os filhos de Deus, ou pelo menos atormentar a quem ele não pode destruir, com o objetivo de causar perplexidade e impedi-los de correr a corrida que se coloca diante deles, são numerosos como as estrelas do céu ou a areia do mar. Mas é sobre um deles apenas que eu quero agora me propor a falar, embora exercitado de várias maneiras, por meio do qual ele se esforça para dividir o evangelho contra si mesmo, como uma parte dele dominando outra. O reino do céu interior, estabelecido no coração de todo aquele que se arrepende e crê no evangelho, não é outro senão a retidão e paz e alegria no Espírito Santo. Todo bebê em Cristo sabe que nós somos feitos parceiros desses, no momento em que cremos em Jesus. Mas estes são apenas os primeiros frutos de seu espírito. A colheita ainda não existe. Embora essas bênçãos sejam inconcebivelmente grandes, ainda assim nós confiamos ver maiores do que essas nas nossas vidas. Confiamos amar o Senhor nosso Deus não apenas como fazemos agora, com uma fraca, embora sincera afeição, mas com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Nós buscamos o poder para nos regozijarmos sempre mais, para orarmos sem cessar e em todas as coisas darmos graças, sabendo que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus concernente a nós. Nós esperamos ser feitos parceiros no amor, naquele amor que lança fora todo temor doloroso e todo desejo, a não ser aquele de glorificá-lo, de amar e servir a Ele mais e mais. Nós buscamos por tal crescimento no conhecimento experimental e amor a Deus, nosso Salvador, de maneira a nos capacitar sempre a caminhar na luz, como Ele está na luz. Nós acreditamos que toda a mente que estava também em Cristo estará em nós, que poderemos amar todo homem, de maneira a darmos a vida por ele, de maneira a, através do amor, estarmos livres da ira e orgulho e de todo tipo de afeição indelicada. Nós esperamos sermos limpos de todos os nossos ídolos, de toda sujidade, quer da carne ou do espírito, sermos salvos de toda impureza interior e exterior, sermos purificados assim como Ele é puro. Nós confiamos nas promessas daquele que não pode mentir, de que certamente virá o tempo em que nós realizaremos sua abençoada vontade sobre a terra, em toda a palavra e obra como ela é feita no céu. Quando em todo o nosso modo de vida seremos temperados com sal, completamente adequados para ministrarmos a graça para os ouvintes. Quando, quer comamos ou bebamos, ou quer façamos qualquer coisa, será feito para a glória de Deus. Quando todas as nossas obras e feitos serão em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, até mesmo o Pai, através dele. Agora, este é o grande conselho de Satanás, destruir a primeira obra de Deus na alma, ou pelo menos impedir seu crescimento, através da nossa expectativa daquela obra maior. É, portanto, o meu presente objetivo. Primeiro, apontar os diversos caminhos por meio dos quais ele empreende isto. Em segundo lugar, observar como podemos repelir esses dardos inflamáveis do diabo, como poderemos nos levantar o mais alto do que ele pretende pela ocasião da nossa queda. Eu apontarei, em primeiro lugar, os diversos meios pelos quais o diabo se esforça para destruir a primeira obra de Deus na alma, ou pelo menos impedir seu crescimento, através de nossa expectativa daquela obra maior. Ele se esforça para diminuir nossa alegria no Senhor, pela consideração de nossa própria vileza, pecaminosidade, indignidade, acrescido a isso que deve existir uma mudança ainda mais do que já existe, ou não podemos ver o Senhor. Se soubéssemos que deveríamos permanecer como somos até o dia de nossa morte, nós possivelmente extrairíamos um tipo de conforto, pobre, por assim dizer, desta necessidade. Mas como sabemos que não precisamos permanecer neste estado, já que estamos certos de que existe uma mudança muito maior para vir, e que, exceto se todo o pecado desaparecer nesta vida, não poderemos ver Deus na glória, que o adversário sutil sempre diminui a alegria que poderíamos, ao contrário, sentir no que já obtivemos, através de uma representação perversa do que não obtivemos e da absoluta necessidade de se obter isto. De maneira que não podemos nos regozijar no que temos, porque existe mais daquilo que não temos.
Não podemos testar corretamente a bondade de Deus e que tem feito tão grandes coisas por nós, porque existem muitas coisas maiores que ainda não fizemos. Igualmente, Deus opera em nós a mais profunda convicção de nossa presente iniquidade. E quanto mais veemente desejo nós sentimos em nosso coração da inteira santidade que Ele prometeu, quanto mais somos tentados a pensar superficialmente a respeito dos dons presentes de Deus e subestimamos o que já recebemos por causa daquilo que não recebemos. Se Ele pode prevalecer até aí, se Ele pode diminuir nossa alegria, Ele logo atacará nossa paz também. Ele irá sugerir: você está adequado para ver Deus? Ele tem os olhos muito puros para observar a iniquidade. Como você pode então se vangloriar de maneira a imaginar que Ele observa você com aprovação? Deus é santo, você não. O que de comum tem a luz com a escuridão? Como é possível que você, impuro como você é, esteja em um estado de aceitação com Deus? Você vê de fato a marca, o prêmio de seu auto-chamado, mas você não vê que Ele está tão distante? Como você se atreve, então, a pensar que todos os seus pecados já estão apagados? Como pode ser isso, até que você seja trazido para mais perto de Deus, até que você tenha mais semelhança com Ele? Desta forma, Ele se esforça não apenas para abalar sua paz, mas até mesmo para derrubar o próprio alicerce dela, trazer você de volta através de níveis inconscientes ao ponto de onde você partiu primeiro, até mesmo na busca pela justificação pelas obras ou por sua própria retidão, para fazer alguma coisa em você o alicerce para a sua aceitação, ou pelo menos necessariamente prévia a ela. Ou, se segurarmos com firmeza, nenhum homem poderá colocar outro alicerce do que já está colocado, mesmo Jesus Cristo. E eu sou justificado livremente pela graça de Deus, através da redenção que está em Jesus. Ainda assim, Ele não cessará de instigar, mas a árvore é conhecida por seus frutos. E você tem os frutos da justificação? A mente que havia em Cristo está em você? Você está morto para o pecado e vivo para a retidão? Você se tornou obediente à morte de Cristo e conhece o poder de sua ressurreição? E então, comparando os pequenos frutos, nós sentimos em nossas almas, com a plenitude das promessas, que estaríamos prontos a concluir. Certamente, Deus não disse que meus pecados foram me perdoados. Certamente eu não recebi a remissão de meus pecados. Porque que porção eu tenho em meio àqueles que estão santificados? Mais especificamente, em tempos de enfermidade e dor, Ele irá pressionar isto com toda a sua força. Não é verdade que a palavra de Deus não pode mentir, que sem santidade nenhum homem verá a Deus? Mas você não é santo. Você sabe disso muito bem. Você sabe que a santidade é a completa imagem de Deus e quão longe ela está acima das suas vistas. Você não pode alcançá-la. Portanto, todo o seu trabalho tem sido em vão. Todas essas coisas você tem sofrido em vão. Você gastou sua força por nada. Você ainda está em seus pecados e deve, portanto, permanecer no final. E assim, se seus olhos não estiverem prontamente fixos nele, que carregou todos os nossos pecados, ele o trará novamente debaixo daquele temor da morte, por meio do qual você esteve por tanto tempo sujeito à escravidão, e por esses meios prejudicar, se não destruir totalmente, sua paz, assim como a alegria no Senhor. Mas sua peça principal de sutileza ainda está por trás. Não contente em golpear sua paz e alegria, ele irá levar seus esforços ainda mais além. Ele irá igualar seu ataque contra sua retidão também. Ele irá se esforçar para abalá-la, sim, se for possível, destruir a santidade que você já recebeu, através da sua própria expectativa de receber mais, alcançar toda a imagem de Deus. A maneira como ele empreende isto pode parecer parcialmente com o que já temos observado. Primeiro, golpeando nossa alegria no Senhor. Ele golpeia igualmente nossa santidade. Uma vez que a alegria no Espírito Santo é um meio precioso de promover todo o temperamento santo, um instrumento escolhido por Deus, por meio do qual ele realiza muito de sua obra na alma que crê. E é uma ajuda considerável, não apenas para a santidade interior, mas também para a santidade exterior. Ela fortalece nossas mãos a prosseguir na obra da fé e no trabalho do amor, corajosamente lutar a boa luta da fé e aguardarmos firmes a nossa vida eterna. É especificamente designado por Deus para ser o equilíbrio tanto contra os sofrimentos interiores quanto exteriores, para erguer as mãos que se abaixam e confirmar os joelhos fracos. Consequentemente, o que quer que diminua nossa alegria no Senhor, proporcionalmente obstrui nossa santidade e, portanto, na medida em que Satanás abala a nossa alegria, ele impede também a nossa santidade.
O mesmo efeito irá suceder se ele puder por quaisquer meios, tanto destruir quanto abalar a nossa paz. Porque a paz de Deus é outro meio precioso de promover a imagem de Deus em nós. Dificilmente existe uma ajuda maior para a santidade do que esta, uma tranquilidade contínua no espírito, a serenidade de uma mente junto a Deus, um descanso calmo no sangue de Jesus. E sem isto, dificilmente é possível crescer na graça ou conhecimento vital de nosso Senhor Jesus Cristo, porque todo temor, exceto o temor terno e filial, congela e entorpece a alma. Ele impede toda a fonte da vida espiritual e interrompe todo o movimento do coração em direção a Deus. E, sem dúvida, por assim dizer, atola a alma, de modo que ela se enterra rapidamente no barro profundo. Portanto, na mesma proporção que qualquer um desses prevalece, nosso crescimento na santidade é obstruído. Ao mesmo tempo que nosso sábio adversário se esforça para tornar nossa convicção da necessidade do amor perfeito uma oportunidade para estremecer nossa paz através das dúvidas e medos, ele se esforça para enfraquecer, se não destruir nossa fé. Na verdade, esses estão inseparavelmente ligados, de maneira que eles devem permanecer ou caírem juntos. Por quanto tempo a fé subsiste, nós permanecemos em paz, nossos corações mantêm-se firmes enquanto acreditam no Senhor. Mas, se nós abandonamos nossa fé, nossa confiança filial no Deus amoroso e redentor, nossa paz chega ao fim, com o próprio alicerce onde ela permaneceu, sendo destruído. E este é o único alicerce da santidade, assim como o da paz. Consequentemente, o que quer que o golpeia a própria raiz de toda a santidade. Porque sem esta fé, sem a consciência interior de que Cristo nos amou e deu a si mesmo por mim, sem a convicção contínua de que Deus, por causa de Cristo, é misericordioso para comigo, um pecador, seria impossível que eu pudesse amar a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e na proporção para a força e evidência de nossa convicção de que Ele nos amou e nos aceitou em seu Filho. E, exceto se amarmos a Deus, é possível que amemos nosso próximo como a nós mesmos, nem, consequentemente, que tenhamos quaisquer afeições corretas, quer em direção a Deus ou em direção ao homem. Evidentemente, se segue que o que quer que enfraqueça nossa fé deve, no mesmo grau, obstruir nossa santidade. E este não é apenas o mais eficaz, mas também o mais conciso meio de destruir toda a santidade, uma vez que não afeta apenas um temperamento cristão, uma simples graça ou fruto do Espírito, mas, até onde ela tem sucesso, destrói a própria raiz de toda a obra de Deus. Não é de se admirar, portanto, que o governador da escuridão deste mundo pudesse aqui depositar toda a sua força. E assim, nós nos certificamos pela experiência, porque é muito mais fácil conceber do que é expressar a violência inexplicável como esta tentação é frequentemente estimulada sobre aqueles que têm fome e sede de retidão. Quando eles veem, em uma luz mais forte e clara, de um lado, a maldade perigosa dos seus próprios corações, por outro, a santidade sem mácula para a qual eles são chamados em Jesus Cristo, de um lado, a profundidade da própria corrupção deles, de toda a sua total alienação de Deus, do outro, a altura da glória de Deus, aquela imagem do Espírito Santo, no qual eles são renovados. Existe muitas vezes nenhum espírito restante neles. Eles poderiam quase clamar: por Deus, isto é impossível. Eles estão prontos a desistir, tanto da fé quanto da esperança. Lançar fora aquela mesma confiança, por meio da qual eles devem conquistar todas as coisas e fazer todas as coisas, com Cristo os fortalecendo, em que, após terem feito a vontade de Deus, eles deverão receber a promessa. E se eles mantiverem firme a confiança imutável deles, do começo até o fim, indubitavelmente receberão a promessa de Deus, no tempo e na eternidade. Mas aqui existe outra armadilha colocada para nossos pés, enquanto sinceramente desejamos aquela parte da promessa que deve ser cumprida aqui, pela gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Podemos ser levados, de maneira insensata, da consideração da glória que deverá ser revelada dali adiante. Nossos olhos podem ser insensivelmente desviados daquela coroa que o justo juiz prometeu dar naquele dia a todos que amam sua vinda. E podemos nos afastar da visão daquela herança incorruptível que está reservada no céu para nós. Mas isto também seria uma perda para nossas almas e uma obstrução à nossa santidade, porque caminhar na visão contínua de nosso objetivo é uma ajuda necessária para corrermos a corrida que se coloca diante de nós.
Foi a consideração pela recompensa do prêmio que no passado encorajou Moisés preferivelmente a sofrer aflição com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres do pecado por um tempo, considerando a reprovação de Cristo uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito. Mais do que isso, é dito expressamente de alguém maior do que ele, que por causa da alegria colocada diante dele, ele suportou a cruz e desprezou a vergonha, até que se sentou à direita do trono de Deus. De onde podemos facilmente concluir o quanto é mais necessário para nós a visão daquela alegria diante de nós, para que possamos suportar qualquer que seja a cruz que a sabedoria de Deus coloca sobre nós e nos pressionarmos através da santidade para a glória. Mas enquanto estamos tentando alcançar isto, e também aquela gloriosa liberdade que é prévia a ela, podemos correr o risco de cair em outra armadilha do diabo, na qual ele trabalha para confundir os filhos de Deus. O nos preocuparmos em demasia com o amanhã, de maneira a negligenciarmos o aprimoramento do hoje. O esperarmos de tal forma pelo amor perfeito, de modo a não usarmos o que já temos espalhado em nossos corações. Não existe falta de exemplos daqueles que têm sofrido grandemente por conta disso. Eles se preocupam tanto pelo que receberiam dali para frente que negligenciaram extremamente o que eles já receberam. Na expectativa de ter 5 talentos mais, eles enterraram o único talento deles na terra. Pelo menos, não o melhoraram como deveriam ter feito, para a glória de Deus e o bem de suas próprias almas. Desta forma, o sutil adversário de Deus e do homem se esforça para tornar nulo o conselho de Deus, dividindo o evangelho contra si mesmo e fazendo com que uma parte dele destrua a outra, enquanto a primeira obra de Deus na sua alma é destruída pela expectativa de sua obra perfeita. Nós temos visto diversas maneiras em que ele tenta isso, removendo, por assim dizer, as fontes da santidade. Mas isto ele igualmente faz mais diretamente, fazendo daquela abençoada esperança uma oportunidade de temperamentos pecaminosos. Assim, quando quer que nosso coração esteja avidamente sedento por todas as grandes e preciosas promessas, quando ansiamos pela plenitude de Deus, como o servo em busca do riacho, quando nossa alma irrompe em desejo ardente, porque sua carruagem está demorando a vir, ele não negligenciará a oportunidade de nos instigar a murmurar contra Deus. Ele usará de toda a sua sabedoria e toda a sua força, se por acaso, em uma hora descuidada, possamos ser influenciados a nos queixarmos de nosso Senhor pela demora da sua vinda. Pelo menos, ele trabalhará para estimular alguns graus de irritação ou impaciência, e talvez de inveja daqueles a quem acreditamos já ter alcançado o prêmio do nosso alto chamado. Ele bem sabe que, dando oportunidade a alguns desses temperamentos, nós demolimos a própria coisa que construímos, seguindo em busca da santidade perfeita, tornamo-nos mais pecaminosos do que antes. Sim, existe um grande perigo de nosso último estado ser pior do que o primeiro, como aqueles dos quais o apóstolo fala nessas terríveis palavras. Teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da retidão, do que, depois de a conhecerem, voltarem atrás do mandamento santo, entregue a eles. E disto, ele espera alcançar outra vantagem, até mesmo produzir um relato prejudicial do bom caminho. Ele está consciente de quão poucos são capazes de distinguir e de quantos não estão dispostos a fazer isso, entre o uso impróprio e a tendência natural de uma doutrina. Esses, portanto, ele continuamente irá misturar com respeito à doutrina da perfeição cristã, com o objetivo de causar danos às mentes dos homens descuidados contra as gloriosas promessas de Deus. E quão frequentemente, quão geralmente eu poderia dizer, quão universalmente ele tem prevalecido nisto. Porque quem existe que, ao observar alguns desses efeitos danosos acidentais desta doutrina, não conclui imediatamente que esta é a sua tendência natural e não prontamente clama: veja, são esses os frutos, significando os frutos naturais necessários de tal doutrina? Não exatamente. Eles são frutos que podem acidentalmente brotar do uso impróprio de uma grande e preciosa verdade. Mas o uso impróprio desta ou de alguma outra doutrina bíblica, de modo algum destrói sua utilidade. Nem pode a deslealdade do homem perverter sua maneira correta, tornar a promessa de Deus sem nenhum efeito. Não, que Deus seja verdadeiro e todo homem um mentiroso. A palavra do Senhor deve permanecer. Fiel é aquele que prometeu, ele também irá cumprir. Que nós, então, não sejamos removidos da esperança do Evangelho,
Antes, vamos observar qual foi a segunda coisa proposta. Como nós podemos repelir esses dados afiados do diabo. Como podemos subir mais e mais alto do que ele pretende para a ocasião da nossa queda. Em primeiro lugar, Satanás não se esforça para diminuir sua alegria no Senhor através da consideração da sua pecaminosidade, acrescido a isto que sem a santidade completa e universal nenhum homem poderá ver ao Senhor. Você pode lançar de volta este dardo sobre a própria cabeça dele, enquanto, através da graça de Deus, quanto mais você sente a sua própria vileza, mais você se regozija na esperança certa de que tudo isso acabará. Enquanto você segura firme essa esperança, todo o temperamento pecaminoso que você sente, embora você o odeie com um ódio perfeito, pode ser um meio, não de diminuir sua alegria humilde, mas antes de aumentá-la. Isso, você pode dizer, deverá igualmente perecer na presença do Senhor, como cera derretida no fogo. Assim, isso deverá derreter-se diante da face dele. Dessa forma, quanto maior é a mudança daquilo que permanece para ser forjado em sua alma, mais você pode triunfar no Senhor e regozijar-se no Deus da sua salvação, que já tem feito tão grandes coisas por você e irá fazer coisas muito maiores do que essas. Em segundo lugar, quanto mais veementemente ele assalta sua paz com essa sugestão, Deus é santo, você não é, como você está imensamente distante daquela santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, como então você pode estar a favor de Deus? Como você pode fantasiar que você está justificado? Toma o mais sincero cuidado de se segurar nisso. Não pelas obras de retidão que eu tiver feito, que eu me encontro nele. Eu sou aceito no amado, não tendo minha própria retidão, quando o caso, quer no todo ou em parte, de nossa justificação diante de Deus, a não ser aquela que é pela fé em Cristo, a retidão que é de Deus, pela fé. Ata isso em volta do teu pescoço, escreve isso na tábua do teu coração, usa isso como um bracelete no teu braço, como adorno da tua testa, entre os teus olhos. Eu sou justificado livremente pela sua graça, através da redenção que está em Jesus Cristo. Valorize e estime mais e mais essa preciosa verdade. Pela graça somos salvos, através da fé. Admire, mais e mais, a livre graça de Deus, no amar o mundo de maneira a dar seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, a consciência da iniquidade que você tem, por um lado, e a santidade que você espera, por outro, ambas contribuem para estabelecer sua paz e fazê-la fluir como um rio. Assim, esta paz deverá fluir como uma correnteza, a despeito de todas aquelas montanhas de incredulidade, que deverá se tornar uma planície quando o Senhor viver para tomar posse completa do seu coração. Nem a doença, dor ou a aproximação da morte ocasionará qualquer dúvida ou medo. Você sabe que um dia, uma hora, um momento com Deus significa milhares de anos. Ele não pode ser restringido pelo tempo em que opera ou que quer que permaneça para ser feito em sua alma. E o tempo de Deus é sempre o melhor tempo. Portanto, não te preocupes com coisa alguma, apenas faze teu pedido conhecido junto a Ele, e isto não com dúvida e temor, mas com ação de graças, como que previamente seguro de que Ele não pode reter de ti o que quer que seja bom. Em terceiro lugar, quanto mais você é tentado a desistir de seu escudo e lançar fora sua fé, sua confiança no amor de Deus, mais cuide de segurar firme o que você já obteve. Quanto mais trabalhe para encorajar o dom de Deus que está em você. Nunca diga essa frase de maneira descuidada. Eu tenho um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo por mim. Seja essa a tua glória e coroa de regozijo. E cuida que ninguém tire tua coroa. Segura isso firme. Eu sei que meu Redentor vive e deverá estar no último dia sobre a terra. E eu agora tenho redenção em seu sangue, até mesmo o perdão dos pecados. Assim, estando preenchido com toda a paz e alegria em crer, prossiga na paz e alegria da fé para a renovação de toda a tua alma, na imagem dele que criou a ti. Entretanto, clame continuamente a Deus para que você possa ver aquele prêmio de teu alto chamado, não como Satanás o representa, de uma forma terrível, mas em sua beleza nativa genuína. Não como uma coisa que deve ser do contrário, tu deverás ir para o inferno, mas como que pode ser para conduzir-te ao céu.
Observa isso como o mais desejável dom que está em todos os depósitos das ricas misericórdias de Deus. Contemplando este verdadeiro ponto de luz, mais e mais terás fome dele. Toda a tua alma estará sedenta de Deus e desta gloriosa conformidade com o seu semblante, e tendo recebido a boa esperança disso e a forte consolação, através da graça, não mais estará fraco e cansado em tua mente, mas seguirás em frente até que o obtenhas. No mesmo poder da fé, prossiga para a glória. Na verdade, este é o mesmo panorama ainda. Deus reuniu desde o começo perdão, santidade e céu. E por que o homem os colocaria de lado? Cuidado com isso. Que nenhuma argola da corrente de ouro seja quebrada. Deus, por causa de Cristo, perdoou-me. Ele está me renovando em sua própria imagem. Brevemente ele me tornará apropriado para si mesmo e me levará para estar diante de sua face. Eu, a quem ele justificou, através do sangue de seu Filho, estando totalmente santificado pelo seu Espírito, rapidamente ascendo para a Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo. Daqui a pouco tempo, e eu virei para a Assembleia Geral e a Igreja do Unigênito e de Deus, o juiz de todos, e para Jesus, o mediador da nova aliança. Quão logo essas sombras fugirão e o dia da eternidade amanhecerá sobre mim. Quão breve eu deverei beber do rio da água da vida, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Lá todos os servos louvarão a ele e verão a sua face, e seu nome estará sobre suas testas. E nenhuma noite existirá lá, e eles não terão necessidade de iluminação ou da luz do sol, porque o Senhor os iluminará e eles reinarão para todo sempre. E se você assim testar da boa palavra e dos poderes do mundo vindouro, você não murmurará contra Deus pelo fato de ainda não estar apropriado para a herança dos santos na luz. Em vez de lamentar por não estar totalmente livre, você deverá orar a Deus para livrá-lo. Você deverá dar glórias a Deus pelo que ele tem feito e ter isso como uma garantia do que ele irá fazer. Você não deverá se voltar contra ele, porque você ainda não está renovado, mas dar-lhe-á graças pelo que você deverá ser, e porque agora a sua salvação de todo pecado está mais perto do que quando você acreditou, pela primeira vez. Em vez de atormentar-se desnecessariamente porque o tempo não chegou completamente, você calmamente e silenciosamente esperará por ele, sabendo que ele virá, e sem demora. Você pode, portanto, mais alegremente suportar até o momento o fardo do pecado que ainda permanece em você, porque ele não permanecerá para sempre, mas algum tempo e ele será retirado. Apenas espera tu no tempo do Senhor. É forte e coloca tua confiança no Senhor, e ele confortará o teu coração. E se alguém lhe parecer partícipe da esperança deles, já feito perfeito no amor, longe de ter inveja da graça de Deus nele, regozije-se e conforte o seu coração. Glorifique a Deus por causa dele. Se algum membro for honrado, todos os membros não deverão se regozijar com ele? Antes de sentir ciúme ou pensar mal a respeito dele, louve a Deus pela consolação. Regozije-se em ter uma prova renovada da fidelidade de Deus, no cumprimento de suas promessas, e encoraje-se mais para compreender aquilo pelo qual você também é compreendido por Cristo Jesus. Com esse objetivo, redima o tempo, aprimore o presente momento. Aproveite cada oportunidade de crescer na graça ou fazer o bem. Não permita que o pensamento de receber mais graça amanhã torne você um negligente do hoje. Você tem um talento agora. Se você esperar 5 mais, tanto melhor é aperfeiçoar o que você tem. E quanto mais você espera receber para o futuro, mais trabalhe para Deus agora. Suficiente para o dia é a graça dele. Deus está agora derramando seus benefícios sobre você. Agora, confirme-se como um fiel mordomo da presente graça de Deus. O que quer que aconteça amanhã, dê toda a diligência hoje, para acrescentar à sua fé coragem, temperança, paciência, amor fraternal e o temor a Deus, até que você obtenha aquele amor puro e perfeito. Que essas coisas estejam agora em você e abundem. Não seja indolente ou infrutífero. Assim uma entrada será ministrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, se no passado você usou de maneira imprópria esta abençoada esperança de ser santo, como ele é santo, ainda assim, não a jogue fora. Que o abuso cesse e o uso permaneça. Use-a agora para a mais abundante glória de Deus e proveito de sua própria alma. Na fé constante, na calma e tranquilidade de espírito, na completa segurança da esperança, regozijando-se mais e mais pelo que Deus tem feito, siga em direção à perfeição. Diariamente,
crescendo no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e seguindo em frente, de força em força, em resignação, em paciência, em gratidão, humilde pelo que você já obteve e pelo que você deverá correr a corrida que se coloca diante de você, olhando para Jesus, até que, através do perfeito amor, você entre em sua glória.